Olá, eu sou Guilherme Olival, eu sou neurologista, neurocientista e hoje eu vou falar a respeito do diagnóstico da esclerose múltipla. Tá? A esclerose múltipla é uma doença de um diagnóstico bastante desafiador. Como o sintoma é uma doença que pode pegar qualquer região do sistema nervoso central, é uma doença, a gente fez aí uma série dos sintomas mais comuns, mas é uma doença que pode dar praticamente qualquer sintoma neurológico. Então, e não tem, dificilmente vai dar o mesmo sintoma em dois pacientes diferentes. Então isso torna o diagnóstico da esclerose múltipla um tanto quanto desafiador. Tá? A gente usa alguns critérios diagnósticos para essa doença. São critérios que eles se atualizam de tempo em tempo. A gente tem um critério novo chamado critério de McDonald's 2017. Mas, de modo geral, o que a gente usa desde muitos anos é o critério em que tenha disseminação no tempo, disseminação no espaço e exclusão de outras doenças neurológicas. Então, esses três elementos são os elementos básicos para o diagnóstico de esclerose múltipla. O que significa disseminação no tempo? Disseminação no tempo significa que esse paciente tem uma doença que ela é multifásica. Ou seja, pode existir uma doença desmielinizante, como é a esclerose múltipla, mas que ela aconteça em um único momento. Então, por exemplo, um paciente tem uma doença infecciosa e a reação a isso é uma doença desmielinizante. O corpo se confunde, produz anticorpos contra, teoricamente, aquela infecção, mas que é mal feito esse anticorpo e ele ataca a mielina do cérebro do paciente. Isso é uma doença monofásica, uma doença que acontece uma única vez. Para a gente dizer que é esclerose múltipla, a gente tem que ter uma doença, um distúrbio do sistema imunológico que seja crônico. Um distúrbio que ele não aconteceu uma única vez, mas que ele vai acontecer de maneira contínua. E é por isso que essa doença é uma doença crônica, é uma doença incurável até o presente momento. A outra coisa que eu comentei é disseminação no espaço. O que significa disseminação no espaço? Significa que não é uma única região do sistema nervoso central que está cometido. Para isso a gente precisa de uma imagem, precisa de ressonância magnética na grande maioria das vezes. Isso pode ser feito de maneira clínica, nas situações em que você não tem a ressonância, mas isso a gente vai usar realmente para situações extremas ou para países que realmente são muito pobres e que não têm ressonância magnética. De modo geral, na ressonância magnética a gente vai ver que tem mais de uma região acometida. Isso vai caracterizar a disseminação no espaço. O terceiro critério é a exclusão de outras doenças. Eu não preciso nem dizer que esse critério é o critério que realmente torna muito desafiador o diagnóstico de esclerose múltipla, porque faz parte da definição da doença que você exclua todas as outras doenças. Né? É claro que isso vai depender muito da experiência do neurologista e de uma série de outros sintomas constelares que podem sugerir que esse paciente, ao invés de ter esclerose múltipla, ele tenha, por exemplo, doença de BC, ele tenha sarcoidose, ele tenha ADEM, ele tenha outras doenças que parecem esclerose múltipla, mas não são. Tá? Um momento oportuno a gente deve falar a respeito dessas outras doenças. São as doenças que parecem, mas não são esclerose múltipla, e que isso às vezes é realmente o grande desafio no diagnóstico dessa doença. Tá? A gente deve fazer vídeos de acompanhamento falando dos exames mais especificamente para o diagnóstico da esclerose múltipla. Se você gostou do vídeo, dá o seu like. Se você quer receber notícias dos nossos próximos vídeos, se inscreva no canal, isso ajuda a gente. Tá? Se você tiver alguma pergunta, manda pra gente, eu vou tentar responder o máximo que eu puder. Um grande abraço e até mais.